Com a mesma roupa do último vídeo, porque eu tô gravando em sequência. Enfim, e o que que vai ser o assunto hoje? Hoje eu vou falar como eu era no ensino médio e como que eu cheguei a passar em medicina, porque são duas realidades totalmente diferentes e que quando você para pra reparar, você fica, cara, como que é possível um cara assim passar em medicina? E eu acho que é super importante eu trazer isso porque a gente fica numa ideia que pra passar em medicina você precisa ser o cara mais aplicado na escola, precisa ser o número um, precisa ser um nerd, tirar 10 em todas as matérias, e não é. Meu nome é Guilherme Correia, eu passei na Federal do Paraná, em Curitiba, no curso de Medicina, e vou começar minhas aulas agora em julho. Eu fiquei 2 anos e meio estudando, e eu vou contar um pouco mais para vocês como que foi o meu trajeto até a decisão, e depois da decisão, como que foi mudar esses meus hábitos, que durante o ensino médio foi totalmente contrário. Vamos lá. Eu nunca sonhei em fazer medicina. Tem muita gente que entra na medicina, eu sonhava desde os 6, 5 anos que eu queria ser médico. Não é minha realidade. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha uma vontade muito grande de cursar algum tipo de faculdade, mas eu não sabia o que. Eu tinha uma facilidade muito grande em exatas, então eu era bom em matemática. Não era bom na época da escola em física e em química, porque os professores eram péssimos e acabava que eu tinha muitas aulas vagas durante o ensino médio por conta do colégio que eu estudava. Para quem não sabe, eu estudei em um colégio estadual durante os 3 anos do ensino médio aqui na minha cidade, chamado Peixoto Gomide, e como que eu era lá como aluno. Eu nunca fui aquele aluno popular de ter muitos amigos, eu sempre fiquei num grupo de uma ou duas pessoas, um grupo, né, uma dupla ou um trio, durante o ensino médio. Eu namorava nessa época também, então não é com a minha namorada atual, era com uma outra menina, com a minha ex-namorada. E assim, eu sempre levei a escola como preciso fazer o mínimo, preciso acertar pelo menos a nota 5, que no meu colégio era a nota de corte, assim, para você ser aprovado ou reprovado, sim, era baixo. Tinha bastante colégio que era 7, 8, mas no estado é 5. Então eu focava em tirar pelo menos 5. Acabou que algumas matérias durante o histórico escolar que eu vi depois, eu tirava esses 5, mas a maioria ficava entre 7, 8. Eu era aquele aluno que só tirava 7 ou 8, na maior parte dos casos. Então, o primeiro ano chegou e eu fiquei muito, muito pensando assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Nessa época eu não tinha um peso muito nas coisas, então eu namorava, saía, era bem divertido assim. Eu acabei de entrar no colegial, a gente era uma das turmas mais velhas na escola, então você sabe que a gente se sente uau e tal. E naquela época, apesar de não ter muitos amigos, eu usava piercing, tinha um piercing no septo, no bridges, que fala, eu tinha um piercing aqui, cara. Era bem descolado, assim, bem. Roqueiro não era roqueiro porque não é no meu estilo ser roqueiro, né? Nada contra os roqueiros, tenho até amigos que são, mas não era muito meu estilo ser dark, assim. Então, eu tava ali, participava de alguns cursos de espanhol, tirava uma nota 5, 6, 7 por aí, ia nas aulas, eu acabava não matando muita aula. Nesse período do primeiro ano, eu lembro que no meio do ano eu fiz amizade com uns amigos que começou a sair pro rolê. Então, eu fui tentar entrar nessa onda também de sair e tal, mas eu não me encaixava muito bem, eu até ficava um pouco incomodado com o fato de pagar de pá, sabe? Porque assim, eu não bebi até os meus 17, 18 anos. E eles já estavam marcando rolê pra sair à noite, beber, enfim, nessa época não ficava muito pirado nisso, por isso eu não saía beber, eu não saía. E ficava mais um rolezinho de shopping, como eu namorava, ia na casa da minha namorada vinha aqui, algo mais de boa. Segundo ano chegou e mesma coisa, eu não melhorei, as minhas notas não melhoraram, era a mesma coisa, só que a gente conheceu uma coisa muito, muito legal da escola, que era um muro que dava direto pra rua. Então, no segundo ano, eu lembro que eu pulei o muro pela primeira vez na escola e foi um marco, assim, porque eu fiquei muito tenso ali, sabe? Nossa, tô fazendo algo de errado. E tinha uma câmera, porque era a lateral da escola e na lateral tinha uma porta que dava de cara com esse muro. Essa porta tinha uma câmera ali que dava de cara para o muro. E o que que a gente fazia? Dava o sinal de alguma aula, a gente falava que ia no banheiro e tal, e acabava que ia correndinho ali, segurava na grade e pulava para outro lado. Acho que o muro tinha 1,50 m. Era quase do meu. Era menor que eu, então provavelmente é 1,50 m. Eu tenho 1,87 m, então é mais ou menos nesse tamanho mesmo, de 1,50 m, 1,60 m. Enfim, era bem baixinha e dava pra pular. E o que que a gente fazia quando eu pulava? A maior parte das vezes, no segundo ano, a gente não voltava pra casa porque a gente tinha medo de pai, de mãe falar alguma coisa. Então a gente ia pro shopping 9, 10 horas da manhã.
o shopping abrindo ainda, a gente estava lá com mochila e tal, super felizes que a gente matou a aula, que a gente não sei o quê, se sentindo bambambam, sendo que a gente era os excluídos da turma. E assim foi todo o segundo ano. O terceiro ano foi muito parecido com isso também. Eu não peguei a pandemia durante o meu ensino médio, eu fui pegar a pandemia um ano depois, então eu saí da escola em 2018, eu fui pegar a pandemia só em 2020. Todo mundo foi pegar a pandemia em 2020, né? Como se eu pegasse diferente do tempo de vocês. Mas eu saí em 2018, então eu segui meio que assim. Eu ia pulando muro quando queria, quando não tinha aula. A maior parte das vezes que não tinha aula, tipo, as duas últimas aulas não tinha. Era um muro. Assim, não sei o que, se falaram alguma coisa pra sua mãe ligou, eu ia, pulava, ia com meus amigos, enfim. Nunca chamaram minha mãe, na verdade chamaram uma vez minha mãe, por quê? Tinha uma menina na minha sala, cagueta, isso é caguetice, assim, a pessoa que cagueta é cagueta. Tava na sala de aula, o amigo dela chegou em mim e falou, fulano achou você bonito. Nessa época, acho que eu tinha terminado com a menina que eu namorava, então eu tava solteiro. Mas não tava interessado em arranjar nenhuma namorada, nem ficante, nem nada. Tava de boa, curtindo com meus amigos ali. E daí chegou esse menino e falou, fulano achou você bonito e queria ficar com você quer ficar com ela? Eu fico com aquela cara de paisagem, assim, porque eu não queria ficar com a menina, mas também não queria ser chato, então entrou um dilema aí. E eu tive que responder que não, que eu achava ela legal, mas que eu não pensava em ficar. Ela ficou um pouco chateada e a gente nunca teve um vínculo antes disso. Só que, depois de eu dar um fora nela, teve essas abençoadas duas últimas aulas vagas. E o que que eu fiz? Combinei com o Paulo de pular o muro. Eu fui pular o muro e a menina abençoada viu. E o que que a abençoada menina fez? Inclusive hoje ela já é mãe e casada. O que que essa abençoada fez? Ela foi para a diretoria me caguetar. Falou o nome meu e o do Paulo e chamaram nossas mães. Só que nisso a gente já estava fora da sala de aula, já estava fora da classe. Então eu acredito que a diretora ligou para minha mãe, para a avó do Paulo, e elas tiveram que comparecer lá para assinar algum termo ou alguma coisa assim. Minha mãe ficou bastante pistola comigo, mas, né, a gente continuou pulando depois, só que longe dessa menina, porque se pulasse perto dessa boca de sacola, a boca de sacola ia lá falar com a diretora e não tinha como, toda vez que a gente pular o muro, a gente ir para a diretoria. Então, assim, pulei bastante muro daquela escola. Nunca fui um aluno exemplar. Queria fazer faculdade, mas não sabia o que, por isso não sabia como me dedicar, porque eu pensava que a faculdade federal era algo muito inatingível, porque eu vim de uma estadual que malemar tinha professor. E assim foi durante o ensino médio todo, assim, eu nunca fui um aluno exemplar. Eu não me orgulho disso, mas também não acho ruim. É minha história, é parte de quem eu sou. Foi nesses erros e acertos que se formou quem eu sou hoje e como eu vejo a vida, enfim. E daí eu fui trabalhar, teve a pandemia, eu continuei trabalhando, conheci minha atual noiva, que é a Débora, e ela tinha bastante referência de estudo, a irmã dela é médica, a outra é química, então ela queria entrar na faculdade também, e através de algumas outras referências que eu fui tendo na minha vida, eu comecei a pensar um pouco mais sobre fazer faculdade, que já era um sonho meu antes de conhecer ela, só que foi se reforçando, então o ambiente faz muita diferença. As pessoas que você anda faz muita diferença. As referências que você tem do mundo é o seu ambiente, é as pessoas que você anda. Então, assim, foi através desses contatos que eu fui me aprimorando e chegou até o momento que eu falei, eu quero fazer engenharia. E fiz o Enem na maior pura sorte, assim, graças a Deus eu consegui passar. Nesse ano eu tinha rodado todas as listas da engenharia elétrica e eu passei nesse curso e através dessa vaga na federal, a minha vida foi completamente transformada, porque eu me vi capaz de muita coisa, sabe? Eu não me sentia bom o suficiente, inteligente o suficiente para prestar um vestibular e passar em algum curso. Quando eu me vi uma federal em engenharia elétrica, por mais que eu detestasse aquele curso, inclusive eu contei isso em outro vídeo, foi por ansiedade e depressão durante um período desse curso, no primeiro ano. Eu fiquei um ano fazendo engenharia elétrica. Apesar de tudo isso, uma coisa muito boa que eu levo para a vida é que eu sou capaz de passar em outros cursos que tem uma concorrência maior e que não é tão difícil quanto eu imaginava ser. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica muito bitolado que a gente precisa estudar
durante o ensino médio todo de uma forma muito perfeccionista, e não é muito bem assim. Eu não fui essa pessoa, eu não sabia o que eu queria, eu consegui passar em medicina depois de 6 anos fora da escola, então eu saí em 2018 e passei em 2026, então foi 8 anos de diferença. Então, 8 anos depois do ensino médio, eu passei na faculdade que eu desejava, e eu só encontrei essa faculdade que eu desejava depois de 5 anos fora da escola. Então, eu estudei 2 anos e meio para passar em medicina, mas até saber que eu queria medicina, eu fiquei tempo ali vagando, procurando. Então, a gente tem muito essa referência que aos 18 anos eu vou entrar na faculdade, com 21, 22 eu vou sair da faculdade, vou trabalhar, vou casar, vou fazer tal coisa. E é assim para algumas pessoas, mas não é para todo mundo. Tem pessoa que vai fazer faculdade aos 40, aos 50, aos 30. A vida não é uma linha reta e o que eu acho bonito hoje é que a minha trajetória, apesar de não ser muito exemplar no sentido de ensino médio, ela faz parte de quem eu sou e do médico que eu vou me tornar. Então, assim, eu vejo coisas muito importantes hoje em dia que eu não via antes e que isso faz parte do meu amadurecimento. Então tenha calma, não tenha tanta pressa. Às vezes a gente fica pirado em achar o que a gente quer fazer pro resto da vida logo de cara e não funciona assim. E não é papo de coach, né? Eu espero que isso não seja papo de coach. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe a sua história. Eu amo receber nos comentários alguma história de algum seguidor, um inscrito aqui. Então fique à vontade. Se não quiser compartilhar nos comentários, pode me mandar lá no Instagram, tá ótimo. E é isso. Me acompanha no Instagram, inclusive, que é @guilherme.correiap. Eu tô fazendo alguns conteúdos e é isso. Até o próximo vídeo e é nóis.